Boa, pessoal. Então, sejam todos aí super bem-vindos ao nosso quinto treinamento. Hoje a gente vai falar, tem duas pessoas aí super especiais que vão contar com a gente, aí da Salesforce. Mas antes da gente iniciar o treinamento de fato, só relembrando vocês, primeira coisinha, lembrem de deixar o microfone desligado, para a gente não ter nenhuma interferência aí durante o nosso treinamento. Segunda coisinha, desliguem a câmera também, só liguem caso a gente tenha alguns momentos ali para que seja pedido. E no geral é isso. Aí antes da gente iniciar, eu vou pedir que todo mundo ligue a câmera, coisa super rapidinha assim, para que a gente possa tirar um printzinho assim para marcar esse momento tão especial. E daí em seguida a gente inicia. Então todo mundo liga agora, dá aquele sorrisão, todo mundo já super arrumado aí, super preparado já para a foto. Daí, vou tirar aqui a primeira. Tô todo mundo sorrindo. Vocês veem que eu paro, né, para sorrir também, né? Então, quando eu parar de falar, vocês já sabem que eu tô tirando. Vou tirar mais uma aqui para pegar todo mundo. E daí a gente dá sequência. Então, mais uma. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Então, a introdução aqui é super rápida mesmo. Queria só agradecer aqui a presença da Letícia e do Eduardo, ambos aí da Salesforce. Eles trouxeram um conteúdo super rico aí para a gente fechar com chave de ouro esses 5 treinamentos aí do Pontapé Empreendedor e para ajudar muito vocês aí nos próximos entregáveis, para que vocês também finalizem aí o programa com chave de ouro aí, que possam montar um ótimo pitch aí para vocês. Então, eu finalizo aqui. Letícia e Eduardo, a bola é com vocês e um ótimo treinamento para todos. Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós somos aqui na sala nós estamos eu, né, Letícia, o Edu, que vai ajudar a gente a fazer todas as dinâmicas que a gente vai ter, e a Sueli também. Nós três somos da equipe de vendas da Salesforce. Vocês estão me ouvindo direitinho? Qualquer interação que vocês precisarem fazer, vão falando pelo chat, que aí o Edu vai me falando, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Beleza, então tá. Então, nós três somos da equipe de vendas da Salesforce, cada um de nós vende produtos diferentes aqui dentro. Antes da gente começar o nosso treinamento, tem uma mensagem aqui da nossa equipe, né, de toda a equipe que preparou para vocês esse treinamento. Eu vou dar play no vídeo agora, se tiver baixo vocês me avisam, tá bom? Olá, pessoal. Prazer estar com vocês nessa jornada tão inspiradora que é o projeto Pontapé Empreendedor. Nós somos o time da Salesforce. Nós trabalhamos com muita energia para entregar a vocês esse treinamento. Foram muitas pessoas que se empenharam nessa missão. Nós queremos inspirar vocês com algumas mensagens do nosso pessoal. Vamos lá, gente. A sua confiança em você mesmo é o primeiro segredo para o seu sucesso. Nada acontece antes. E uma jornada de 1000 quilômetros começa pelo primeiro passo. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence os campeonatos. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. O único lugar em que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É tentando o impossível que se chega à realização do possível. Somente os que ousam errar muito podem realizar muito. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Pessoas com meta têm sucesso porque sabem onde estão indo. Uma das melhores maneiras de convencer os outros é ouvindo. Ouça a todos. Não há sucesso sem dificuldade. Se você quiser ser bem-sucedido, você precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si. Eu posso aceitar a falha, todos falham em alguma coisa, mas eu não posso aceitar não tentar. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim e no outro também. Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. É preciso coragem para ser imperfeito. Jamais devemos negociar por medo, mas jamais devemos ter medo de negociar. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. A mente humana, expandida por uma ideia nova, jamais retorna à dimensão original. O segredo do sucesso é a constância do objetivo.
Bacana, pessoal. Olá, Eita, pessoal. peraí, vamos passar aqui. Pronto. Antes da gente... Vocês estão me ouvindo, né, de novo? Eu nunca lembro se eu deixei o mute ou não. Vamos lá. Vamos sim. Legal. Então, antes da gente começar, eu queria contar para vocês um pouquinho de Salesforce. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar na nossa empresa, tá? A Salesforce, a gente tem um modelo de negócio que a gente chama de 1-1-1. Então, 1% dos nossos produtos e 1% do nosso tempo, e também de todo o revenue que a gente tem, ou seja, de todo o faturamento que a empresa tem, a gente delega tanto para projetos sociais quanto para horas de voluntariado. Por isso que a gente tem uma equipe aqui tão bacana participando disso. Além disso, a Salesforce também é uma empresa que ela tem como papel construir e ajudar a sociedade. Então, não sei se vocês conhecem, mas a Salesforce ela tem uma plataforma de aprendizado que se chama Trailhead. Nessa plataforma, vocês conseguem fazer cursos em relação a todos os produtos que a gente tem dentro da empresa, e isso, obviamente, gera bastante empregos, porque você pode, através de lá, aprender mais sobre os produtos, o que pode te facilitar encontrar um trabalho no mercado hoje em dia. Então, a gente tem vários casos, assim como vocês podem ver aqui nesse slide, de uma entre 4 pessoas que começam fazendo os cursos lá. Esses cursos são gratuitos, não são só para os nossos clientes, são para qualquer pessoa que estiver dentro da internet. Então, é só entrar em trailhead.com, vocês podem aprender mais sobre os produtos da Salesforce e, obviamente, assim também aumentar suas habilidades e procurar ter mais oportunidades de emprego. Tá legal? Aqui estão alguns números que a gente trouxe para vocês em relação ao que a gente espera alcançar até 2022 dentro do ecossistema Salesforce, que a gente chama. Para falar mais um pouquinho de empresa, vou passar super rápido, esse na verdade é o nosso slide básico de produtos e serviços da Salesforce. Então, nós somos uma empresa que vende software na nuvem. Então, há 21 anos atrás, né, a empresa começou na época da internet de escada, a gente começou a falar de nuvem, que era uma coisa super nova para o mercado todo. E depois, obviamente, agora 20 anos depois, é algo que super faz parte da nossa vida. Então, nós temos várias plataformas que podem ajudar empresas de todos os tamanhos a venderem mais, a atenderem seus clientes, a engajarem com seus clientes de forma mais personalizada, plataforma de e-commerce, aplicativos, ou seja, tudo que vocês veem ao redor aqui dessa mandala, e tudo que tem a ver com comunicação com o cliente. Então, nós, dentro da Salesforce, o que a gente faz o tempo inteiro é tratar de ajudar as empresas a se conectarem melhor com os seus clientes, sejam eles B2B ou B2C, tá? Bom, vamos começar o que importa, né? Primeiro de tudo, gente, obrigada. Num sábado à tarde, a gente sabe que o dia tá super bonito lá fora. Eu não sei onde vocês estão aqui no Brasil, mas eu aqui em São Paulo hoje, o dia tá super bonito, tá uma tarde linda lá fora. Então, eu agradeço todos vocês por estarem participando do nosso treinamento. Eu espero que seja essa próxima 1h30, a gente vai tentar não passar muito desse tempo, que seja bem bacana para vocês, que vocês possam aprender. O que eu peço para vocês a gente não consegue ver a carinha de vocês, porque senão às vezes a internet pode cair, né? Então, o que eu peço para vocês tentem largar o celular um pouquinho, aprender o que a gente vai conseguir passar de informação para vocês, porque, de verdade, tudo que vocês construíram até agora no Pontapé Empreendedor é super importante. Isso é a base do que vocês vão ter que levar daqui para frente. Mas se vocês não conseguirem absorver qual é a melhor forma de vocês venderem os produtos de vocês, o projeto de vocês, vai ser bem complicado. Então, se vocês puderem prestar atenção nas informações que a gente vai passar, eu prometo que eu vou tentar não fazer com que isso seja tão chato, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com um primeiro momento de engajamento, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Se vocês puderem, no próprio computador de vocês, ou no celular também funciona, vocês podem digitar menti.com. É esse sitezinho que está aqui no cantinho da tela, tá? Entrando nesse site, ele vai te pedir um código, que é 90, espaço 46, espaço 87, espaço 6. Para quê? Na verdade, para a gente saber como que está a moral do pessoal aqui, como é que vocês estão no dia de hoje, se vocês estão cansados, se vocês estão ansiosos, se vocês estão confusos. Então, vocês vão entrar lá e ele vai te pedir o númerozinho respectivo a
toda a guiazinha que a gente tem aqui embaixo. Então, se vocês puderem entrar lá, eu vou esperar por aqui, tá? Edu, vou passar a tela para você ir projetando os resultados, tá? Legal, Lê, já tá chegando o resultado aqui já, tá vendo, cara? Boa. Aí, vamos lá, pessoal. 5 animados, 5 cansados. Gente, eu também tô bem cansada, viu? Durante a semana a gente faz um monte de coisa. Mas eu tô animada, porque eu tô feliz de estar aqui com vocês. Quem mais, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Legal, tem bastante gente animada. Tem mais, exato, tem mais gente animada. Então, o site é www.menti.com e aí vocês colocam o códigozinho 90 46 87 6, sempre com espacinho, tá bom? Vou dar mais uns minutinhos para a gente ver o resultado. A gente já tem quase metade do pessoal aqui de respostas. Mais um. Mais um. O animado ainda está ganhando. Mais um minutinho, né, Edu? Deixa mais um minutinho e a gente já segue, tá? Tá bom, vamos lá. Mais um minutinho. O pessoal aí vai se aquecendo. Bom, acho que a gente pode seguir, Lê. O principal aqui é animado, ganha o vencedor, tem bastante gente cansada, a gente sabe que sábado é uma semana, a semana foi corrida, né, então vamos lá, acho que vai dar pra gente aproveitar bastante, o pessoal vai gostar bastante do treinamento. Legal. E vamos ver se a gente consegue aliviar o pessoal que está confuso, pessimista e ansioso, né? Quem está ansioso, pelo menos, vai conseguir chegar até o final do dia de hoje já entendendo um pouco mais sobre o conteúdo que a gente vai passar. Exatamente. Vou ver a tela para você, Lê. Beleza, bora lá. Vocês me avisem quando conseguirem ver a minha tela, tá bom? Feito? Sim. Estão vendo aí? Legal. Bacana. Então, vamos começar nosso conteúdo, né? O que a gente vai ter na agenda hoje? Primeira parte, a gente vai falar o que é sobre a concepção do pitch, tá? Depois a gente vai falar sobre tipos de pitch, os aspectos importantes nesse pitch. A gente vai falar um pouquinho sobre audiência, porque esse é um ponto muito importante quando vocês estão tentando vender o projeto de vocês, um produto, ou o que quer que seja para uma audiência específica. Os objetivos que você tem, como que tem que ser desenhado o conteúdo desse pitch, e a gente vai passar algumas dicas no final. Tá bom? Pessoal, a qualquer momento, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão colocando aqui no chat que o Edu vai me perguntando e a gente vai respondendo para vocês. Tá bom? Bacana, vamos lá. Então, o que é um pitch? Agora, a gente vai fazer um menti um pouquinho diferente. Então, vocês vão entrar lá de novo no site, menti.com, só que dessa vez, vocês vão digitar um código diferente, que é 6737063. E o que eu quero nesse menti que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero saber o que é um pitch para vocês. A gente vai gerar, a partir dessa resposta, uma nuvem de palavras, o que é bem bacana, porque aí a gente já vai poder ver o que vem na cabeça de vocês, ou seja, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando uma pessoa fala, o que é um pitch? Então, como que vocês entendem isso, tá? Deixa eu passar a tela de volta para o Edu, e aí ele vai colocando as palavras lá para a gente. Edu, tá contigo? Legal. Vamos lá, já está começando aqui também. Vender-se, importante.
Ah, Bom. que legal. As palavras que aparecem no Menti, elas vão ficando maiores ou menores baseado no tanto de respostas que a gente teve parecidas, tá bom? Então, se a gente tiver palavras bem grandes aqui no meio, provavelmente é porque mais de uma pessoa, 2, 3, colocaram exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Apresentação breve, momento de promover, tem sentido, ser entendido. Ser entendido, às vezes pode realmente acontecer, às vezes pode ser que não. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso em alguns exemplos que a gente trouxe para vocês. Painel, tem sentido. Elevator pitch, né? O elevador. Eu imagino que tenha sido essa a referência de vocês aqui. Bacana. Mas, olha, apresentação... Pêssego tá ótimo. Pêssego foi sensacional, né? Muito bom. Expor-se é uma forma de se expor, com certeza. Qualquer tipo de apresentação é uma forma de se expor. Que mais? Demonstração. Sim, às vezes um pitch pode envolver demonstração, pode não envolver demonstração. Depende muito de como você vai construir esse pitch. Produção, o que mais a gente tem aqui? Bom, a apresentação está ganhando claramente, né? É o que Sim. deve ter mais sendo digitado por vocês aí, pessoal. Vamos ver o que mais. O que mais está vindo é a apresentação mesmo. Veio a apresentação de vendas, a apresentação breve, acabou. A apresentação acaba sendo o principal, né? Que está tudo dentro de apresentação, né? No final das contas. Bacana. Vou dar mais uns segundinhos para o pessoal aqui continuar respondendo. Se vocês quiserem incluir uma palavra nova também, uma referência nova, não tem nenhum problema. Mas eu acho que a apresentação breve, mini vídeo, tudo isso tem a ver. Aqui também tem conversa e conversar. Um pitch pode ser uma oportunidade de conversa, pode ser que não. Depende muito de quem é a audiência de vocês. Tá? Legal. Lê, acho que a gente pode ir tocando, né? Vamos indo. Legal. Então eu vou parar de apresentar aqui e aí você consegue seguir por aí. Legal. Obrigada. A gente vai ficar nesse bate-pipoca aqui, eu e o Edu nas telas, viu, pessoal? Não fiquem confusos. Tá tudo ensaiado. Mentira. Bom, vamos lá. De onde veio a palavra pitch? Para vocês entenderem, tá? Então, pitch, ela vem de uma referência em inglês dentro de um jogo de beisebol. Então, o que significa um pitch, no final das contas, né? De onde veio essa referência? É aquele momento onde o arremessador vai para o ponto central do campo, né? E ele faz aquela chance de... Ele faz aquele primeiro arremesso, né? Para tentar ser rebatido, né? Pelo rebatedor que está do outro lado. A palavra referência vem do beisebol. No final das contas, tal. E por que ele é tão usado hoje em dia no mundo dos negócios? Porque no final das contas, o que a gente entende é que o pitch, ele tem que ser uma coisa rápida e objetiva, que vai atingir, né, um público específico, e isso vem, obviamente, dentro do mundo dos negócios, com a intenção de você promover um negócio, promover um serviço, um produto, ou seja, tudo que tem a ver com intenção de vendas. Tá? Mas assim, né? Quando a gente faz um pitch, a gente pode ter dois tipos de reação, né? O da direita ou da esquerda aqui, né? Então, né, olha aqui esse caso, pobres coitadas dessas pessoas, né? Todas estão ali quase dormindo e a pessoa falando e ninguém está prestando atenção nela. Então, assim, como é que a gente faz nos dias de hoje para chamar realmente a atenção da pessoa que está do outro lado? E agora pior ainda, né? Com o tema de a gente está fazendo tudo online, né? Tudo através de vídeo. Então, você tem que ter realmente uma forma de apresentar que ela vá chamar a atenção das pessoas do outro lado. Muito importante, né? Tom de voz. A gente vai falar sobre várias coisas sobre isso, mas tom de voz. Você tem que dar uma aumentada no tom de voz às vezes, dar uma diminuída. Todas essas coisas fazem com que as pessoas acabem chamando mais atenção para um ponto ou outro da tua apresentação e não faz com que ela seja aquela coisa tão
contínua, né? Eu aposto que todos vocês já tiveram em algum momento na escola, faculdade, qualquer tipo de estudo, aquele professor que ele fala tão pausado e baixo, igual o tempo inteiro, que você acaba dormindo, né? Ou que te dava muito sono na aula de fulano ou ciclano. Então, aqui, para chamar atenção, a gente tem que trazer imposição de voz, tom de voz, conteúdo, tem que trazer as pessoas que estão ouvindo para participar junto com você, que isso tudo, obviamente, faz com que você tenha um pitch com muito mais sucesso do que outras pessoas. E, sim, um pitch é uma forma de apresentação onde uma ou mais pessoas, né, no grupo de vocês, essa pessoa vai se expor de alguma forma, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, que é de um Shark Tank, tá? Minha visão, vocês vão ver e depois eu vou comentar um pouco no final. Minha visão, é um pitch bem bacana, mas é um pitch construído com muitos aspectos, né? Então, a gente tem board, tem troca de roupa, tem apresentação, tem diferentes pessoas participando dessa apresentação. Então, é uma apresentação que eu acho bem interessante. E aí, vocês vão ver aqui no vídeo, tá? Vou passar para vocês verem. Se tiver baixo, vocês me avisam, tá bom? O volume. Olá, tubarões. Sou Eduardo Schroeder, pai do Rafael. Sou o Fábio Rogério, pai da Alice. E juntos somos os fundadores da Tindim Educação Financeira Gamificada. Tubarões, aos 3 anos de idade, o Rafael sucumbiu ao consumismo infantil. Eu encontrei na mesada educativa o remédio. De lá para cá, Rafael nunca mais parou de poupar em prol de alcançar seus próprios objetivos materiais. Assim nasceu a Tindim. Tubarões, a Alice sequer completou seu primeiro aniversário. Mas segundo previsões de especialistas, quando ela completar 10 anos, não existirá mais dinheiro físico. Como ensinar finanças para Alice hoje, no futuro, sem moedas? Simples. Com a Tindim, estamos oferecendo 7,5% da Tindim em troca de R$176 mil. Todos a bordo? Tubarões, antes de demonstrarmos na prática a nossa plataforma, nós gostaríamos de presenteá-los. Obrigado. E agora, para demonstrarmos a nossa plataforma, nós queremos fazer uma storytelling. E para isso, queremos convidar a nossa jovem protagonista. Essa é a Bia, nossa persona. Pode não parecer, mas acreditem, ela tem apenas 9 aninhos. Bia, ela acessa a internet regularmente. O primeiro a constatar esse fato foi seu pai. Ele descobriu na prática que jogos de videogame, games, são intrinsecamente motivantes, ao contrário de juntar os brinquedos depois de usá-los. E quando o pai da Bia descobriu que através da plataforma Tindim, ele poderia criar uma motivação externa para transformar dever em diversão através da gamificação. Funciona assim. O pai da Bia cria tarefas e missões, estabelece recompensas, Bia recebe a mesada fixa e variável conforme o seu desempenho, para ela poder poupar, investir ou consumir. Bia agora pode consumir em estabelecimentos credenciados através do nosso gateway de pagamento, QR Code. Hoje eu quero falar do Átila. Átila é educador financeiro da família da Bia. Sim, ele ensina finanças não só para a Bia, mas para toda a família, através da plataforma EAD da Tindim. Tubarões, vocês acham que aprender finanças através da internet, ou aprender qualquer coisa através da internet, é novidade para a Bia? Há alguns anos eu fiz uma pergunta clássica para o meu filho. Perguntei, o que você quer ser quando crescer? Ele disse, pai, quando eu crescer, eu quero ser YouTuber. Tubarões, invistam no futuro com a Tindim. Obrigado. Legal, pessoal. Esse vídeo ele é um pouquinho mais comprido, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês conseguem, a gente consegue passar as referências para vocês também. Falando sobre pitch, especificamente, a gente tem alguns tipos. Como que, para mim, esse pitch chega? Ele chega como um pitch muito bacana. Eu gostei de toda a interação, eu entendi qual que é o objetivo do produto. Obviamente, isso chamaria a minha atenção, como se eu estivesse do outro lado da mesa, tá? E eu acho que esse é um bom exemplo, por isso que a gente trouxe para vocês. Então, ele vem com um propósito, eles explicam esse propósito, eles fazem a demonstração, eles falam qual que é qual que será a motivação do público ao consumir esse produto, né? Os pais, no caso, e as crianças.
Então, como resultado de pitch, eu acho que ele vai bem. Depois, se vocês pegarem o vídeo até o final, você vê que eles ficam com bastante dúvida em relação ao modelo de negócio especificamente. Mas isso é um passo 2, né? O passo 1, que é chamar a atenção, ou seja, o objetivo do pitch, para mim, aqui foi completamente alcançado, tá? Em relação aos tipos de pitch. O primeiro pitch pode ser uma frase. Então, por exemplo, 1000 músicas no seu bolso quando foi lançado lá atrás o iPod, né? A gente tem nesse tipo, são poucos segundos, tem que ser absolutamente objetivo e você não usa nenhum tipo de material de apoio, que é o mesmo caso do Airbnb aqui embaixo, né? Reserve quartos com moradores locais em vez de hotéis. O segundo, que é um dos que a gente recebeu aqui na nuvem de palavras, é o elevator pitch, né? Então, é o pitch de elevador, que é aquele momento da verdade, né? Então, você está procurando uma reunião com algum executivo, uma pessoa importante, ou alguém subiu no elevador junto com você num prédio comercial. E vocês acabam puxando o papo e a pessoa fala, então o que você está vindo fazer aqui no prédio? E você tem de 1 a 2 minutos para você fazer essa apresentação. Isso no mundo de vendas, eu trabalhei na Salesforce 4 anos, depois eu trabalhei no LinkedIn 2 anos, e agora eu voltei para Salesforce já faz mais quase 2 anos e meio. E vendendo produtos diferentes, obviamente. Então, assim, quando você começa a se habituar a vender produtos ou serviços ou falar sobre o que você precisa vender, esse elevator pitch é algo que você tem que ter na cabeça muito rápido, porque um monte de pessoa um monte de gente em eventos e na sua vida pessoal vai te perguntar o que você faz. Então, você sempre tem que ter muito claro na cabeça qual é o teu elevator pitch do negócio que vocês estão fazendo, do produto, serviço, o que quer que seja que vocês forem vender no futuro, tá? Também, e para o exemplo de vocês. Então, é algo importante e algo legal para você sempre ter na cabeça. Nesse caso, a gente fala de 1 a 2 minutos, ele tem objetividade, ou seja, não é tão objetivo como o primeiro, mas você consegue soltar mais alguns dados, e geralmente não tem nenhum tipo de material de apoio. Então, você tem que realmente criar um parágrafo ali na sua cabeça que seja fácil de explicar o que você está tentando apresentar, né? O terceiro ponto aqui é uma apresentação curta. Então, são apresentações de 2 a 5 minutos, onde você sim consegue se aprofundar um pouco mais, então você não precisa ser 100% objetivo, e pode ter algum tipo de material de apoio, tá? Esse daqui é mais parecido com aqueles primeiros 2 minutos ali do Shark Tank que a gente estava vendo. Então, até eles apresentarem a proposta de valor, né? Falarem dos 100 e tantos mil, 7,5%. Então, daquele pedaço inicial, aqui seria uma apresentação curta, que ela já conta com algum tipo de material de apoio, porém, você não conseguiu se aprofundar 100%, tá? Nas coisas. O caso de vocês é o quarto caso, que é o video pitch. Então, quando a gente está fazendo vídeo, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? A gente tem que colocar no lugar bem aberto o computador, a câmera numa posição bacana, então tudo isso conta aqui, tá? E a gente tem que trazer objetividade e encantamento sem estar ao vivo, o que é um pouco mais complicado. E vocês também podem trazer algum material simples de apoio. Não adianta fazer uma apresentação de 10 slides. Por isso que eu vou pular os 5, mas eu já vou contar aqui para vocês a regra do 10, 20 e 30, tá? Então, 10 slides geralmente demoram 20 minutos para você percorrer esses slides, e o tamanho de fonte bom para você usar aqui, né? Tamanho mínimo de fonte seria um tamanho 30. Então, a regra do 10, 20 e 30, vocês podem, obviamente, extrapolar para o número de slides que vocês tiverem, mas tenham em mente que essa regra funciona bastante bem. E o último, né, que é o mais completo aqui, são apresentações efetivamente, que é o que vocês mais comentaram quando a gente fala de pitch, né? Quando a palavra vem na cabeça, a gente pensa em apresentação. Apresentações podem ser curtas ou longas, né? Nesse caso, a gente está falando de apresentações de mais de 5 minutos, onde dá para você trazer protótipo, material de apoio, slide, lousa, desenhar, qualquer tipo de material de apoio vocês conseguem trazer e conseguem fazer ali um whiteboarding, tudo isso dá para vocês usarem aqui no quinto tipo de apresentação. No caso de vocês, né, que é no quarto, aí teria que ser um material um pouco mais restrito, com mais objetividade, né?
Bom, bacana. Vamos falar um pouco de aspectos do pitch. Uma das coisas mais importantes no pitch é a comunicação. E quando eu falo comunicação, é muito simples você imaginar, né? Cara, gestual, a forma, a voz, volume da voz e etc. Tudo isso conta numa comunicação, mas tem um aspecto muito importante na comunicação aqui, que é o seguinte: a informação que eu estou passando, eu sei qual é o objetivo que eu quero alcançar, mas não necessariamente quando essa informação bater em vocês, ela vai bater exatamente do jeito que eu imaginava. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai passar as informações e como a gente vai se comunicar. Porque se eu falar uma mesma frase para a pessoa A e para a pessoa B, elas podem ser entendidas de formas completamente diferentes. Então, num pitch, vocês têm que testar esse pitch com muitas pessoas. Então, que a gente já vai aqui, né, cobrindo um pouquinho de tudo. Comunicação é super importante, a forma de se comunicar, a postura, etc. Simplicidade, então você tem que manter a tua mensagem simples, você tem que ter clareza e ser super objetivo na mensagem que você quer passar. Afinal de contas, se você não for claro, como que aquela pessoa vai gerar interesse e entender mais sobre o projeto de vocês? E treinar. Quando a gente fala treinar, é treinar de verdade. Então, assim, vou dar um exemplo que eu até uso na minha vida. Hoje, se eu tiver que explicar, que eu expliquei para vocês ali no iniciozinho, que a gente trabalha com software na nuvem, e diferentes tipos de softwares, né? Então, a gente está falando de plataforma de e-commerce, marketing, vendas, atendimento. Se eu tiver que explicar para minha avó o que é que a Salesforce faz, como é que eu explico isso? Sabe? Então, assim, imaginem que vocês têm que explicar para uma pessoa que não tem nada a ver com o contexto sobre o projeto de vocês. E coloquem isso à prova com uma pessoa que efetivamente não sabe nada do projeto de vocês ou não tem nenhuma ideia sobre o assunto que vocês estão querendo falar no projeto de vocês. Teste para ver se aquela pessoa entende. Se ela entender, é porque realmente a tua comunicação está sendo clara, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho de audiência, tá? Quando a gente fala de audiência, tem alguns pontos muito importantes que a gente tem que entender super bem quem é a pessoa que está do outro lado. E é um trabalho cansativo, tá, pessoal? Porque, assim, aquela parte da comunicação inicial que a gente estava falando, bacana, assim, uma vez que você entende, que você afina a tua mensagem, que você cria essa mensagem de forma clara e você está se comunicando bem, isso está feito. Agora, a audiência é uma coisa que vocês vão ter que fazer todas as vezes que vocês forem apresentar esse pitch para pessoas diferentes. Então, todas as vezes que vocês forem apresentar o pitch, vocês vão ter que ver para quem vocês vão apresentar. Então, tem que fazer uma mini pesquisa daquelas pessoas no YouTube, dar uma olhada, joga o nome no Google, vê quem é aquela pessoa, porque assim, dependendo do tipo dessa pessoa, você tem que trazer informações, às vezes mais analíticas, mais números, menos números. Então, tudo isso vai ser moldável em relação à pessoa que vocês estão atendendo. Não dá para ir com uma mensagem 100% igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. E dessa forma, vocês não vão encontrar essas conexões afetivas e peculiaridades. Então, outra coisa que é importante, sei lá. Se você foi fazer uma apresentação, você vai ter uma apresentação para uma pessoa e você descobriu que aquela pessoa nas redes sociais, sei lá, postou que, sei lá, o último filme do Star Wars saiu e a pessoa tirou uma foto na frente do cinema, poxa, comente sobre o assunto, crie algum tipo de relação. A gente chama isso no mundo de vendas de criar rapport. Então, assim, entender coisas que sejam parecidas. Pô, se a pessoa que você está indo conversar, ela é de BH. Cara, você já foi para BH? Não foi? Gostou? Não gostou? Crie rapport com essa pessoa para ela criar algum tipo de conexão afetiva contigo. Isso pode ser, né, que a gente está dando aqui como exemplo. Cidade natal, algum talento, hobby, qualquer outro tipo de informação que vocês conseguirem puxar. Por isso que essa pesquisa é tão importante. Então, obviamente, né, pessoal, sem stalkear ninguém, mas assim, dando uma pesquisada rápida para entender qual que é o background dessa pessoa, que tipo de informação que ela pode trazer para a gente, e essa informação virá um aspecto da tua apresentação.
pode ser logo no início, quando você dá o oi para a pessoa, eu vi que você é de BH, puxa, já fui para lá, fiz isso e aquilo, achei super bacana. Vocês escolhem um momento em que vocês vão colocar essa informação na conversa, mas é super importante para vocês criarem essa relação e entenderem a pessoa que vocês estão conversando, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que passou com uma pessoa que eu conheço. Ele foi fazer uma entrevista de emprego, veja bem, e aí ele não pesquisou a pessoa que estava indo entrevistar ele. A última pergunta, que seria a chefe dele, essa chefe, né? A última pergunta que ela fez foi o seguinte: por que você está querendo sair do seu emprego atual e vir para cá? Aí essa pessoa respondeu o seguinte: não, é porque minha chefe atualmente, ela, cara, fez turismo, não tem nada a ver, ela não entende nada sobre o que a gente vende dentro da empresa, tipo, é meio complicada a situação, tá, não sei o que, lá. Essa pessoa que estava entrevistando ele, que seria potencial chefe dele, fez: pois é, eu também fiz turismo. Veja bem a situação. Óbvio que ele não foi contratado. Então, é muito importante, muito, muito, muito importante que vocês sempre façam uma mínima pesquisa sobre a pessoa que vocês estão indo conversar, para vocês não darem nenhuma bola fora, tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre a audiência, né? Quando a gente também vai falar com essa audiência, além de fazer toda essa pesquisa anterior e talvez criar essa relação afetiva, é bem importante a gente entender qual que é o tipo de interesse que aquela pessoa tem. Então, quais são os tipos de empresa que aquela pessoa investe também? Quais são os desejos de crescimento? Quais são os tipos de informação que tem dentro daquela empresa ou que aquela pessoa tem, né? Ou que já comunicou em alguma rede social, que vocês possam usar para que vocês, obviamente, modelem o pitch de vocês baseado no que aquela pessoa espera ouvir, porque isso, obviamente, vai ajudar vocês a venderem o projeto de vocês de forma mais fácil, tá? Esse último pedacinho aqui do final, a gente fala sobre buscar uma forma de comunicação semelhante. Eu vou dar um exemplo. Existe uma coisa dentro do mercado, né, que eu trabalhei um tempo antes na América Latina, e a América Latina, assim como o Brasil, a gente tem diferentes sotaques, né, na América Latina. E na América Latina, eu tinha um colega que ele vendia bastante, e a gente sempre conversava, e era muito engraçado, porque a cada país que ele ia e ele vendia, ele simulava um pouco do sotaque daquela pessoa falando espanhol. Então, se ele estava na Argentina, ele falava mais che. Se ele ia para o Chile, ele já mudava um pouquinho o sotaque dele. Se ele ia para o México, ele mudava o sotaque dele. Quando ele chegava nos locais, as pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, mas você é daqui? Não sou daqui não, mas é que a gente acaba pegando, tal. Esse é muito engraçado, porque isso fazia com que o cliente, né, do outro lado, as pessoas que estavam se comunicando com ele, elas entendessem que aquela pessoa era uma pessoa mais próxima. Então, é só um exemplo de criar essa semelhança a partir da forma de se comunicar. Isso pode ser através de gírias, através da forma de você comunicar. Se você sentar e for conversar com uma pessoa e você vê que é uma pessoa muito falante, que ela se mexe muito, você também pode fazer isso junto com ela, que é muito interessante. Se eu puder indicar para vocês algum tipo de leitura que ajuda muito nessa linguagem corporal, existe um livro que provavelmente vários de vocês já devem ter lido, que se chama O Corpo Fala. Ele ajuda muito em você criar esse tipo de relacionamento baseado na forma que você se apresenta, como você senta. Tudo isso conta pra caramba quando vocês estão fazendo uma apresentação. Então, é bem importante para vocês criar essa relação com a audiência, tá bom? Bom, aqui tem um segundo exemplo de pitch que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês vejam aqui, tá? E aí a gente comenta sobre ele depois, tá bom? Me avisem se estiver baixo, tá? Olá, meu nome é Rafael Machado, tenho 39 anos, sou fundador e CEO da fintech Deixa Que Eu Pago. Tubarões, se tem uma coisa que os brasileiros mais fazem na vida é pagar boleto. Então, Deixa Que Eu Pago. O Deixa Que Eu Pago surgiu para ser uma ponte entre dois mercados enormes. De um lado, nós temos quase 4 bilhões de boletos emitidos no Brasil anualmente. Em outro lado, nós temos 100 milhões de clientes que possuem cartão de crédito e o utilizam pelo menos uma vez por mês. Então, o que o Deixa Que Eu Pago fez? O Deixa Que Eu Pago uniu
esses dois universos e proporcionou um jeito novo de pagar as contas. Eu estou aqui oferecendo 10% da empresa por R$1 milhão e, Tubarões, conto com vocês para a gente tirar a zebra da vida dos brasileiros. Por exemplo, eu tenho um boleto, aí eu vou lá, pago para você com cartão de crédito e você paga o cartão de crédito parcelado, é isso? Não, eu pego o seu boleto, Cris, eu pago o seu boleto na hora e parcelo para você no seu cartão em até 12 vezes. Onde está o funding que vai bancar aqui, vender em 12 vezes através do seu aplicativo? A gente tem um funding próprio para poder pagar a conta e depois parcelar para o cliente. A gente não tem inadimplência nesse negócio, porque a gente só faz via cartão de crédito. Então, quem aprovou o limite do cartão foi o emissor. Então, você não tem inadimplência, mas você deve ter alguma coisa aí de fraude ou coisa parecida. João, já tive no início e a gente mitigou isso. A nossa empresa tem 1 ano e há 11 meses eu posso dizer que a gente não tem nenhum tipo de fraude. Qual é o volume que você faz hoje disso para você dizer que você não tem fraude? Então, eu faço hoje R$200 mil por mês, mais ou menos. R$200 mil? Por quê? Quantas transações são então, isso? 200 transações em média por mês. De onde você tirou esse dinheiro? Capital próprio, Justus. Então, mas se esse negócio crescer, onde você vai tirar? Por isso que eu estou aqui no Shark Tank, eu preciso de investidores. Mas você previu o tamanho do funding que isso precisa, se ele for um sucesso? As próprias administradoras de cartão antecipam para ele. O que eu entendi a um custo muito mais baixo do que ele consegue emprestar. Onde está a tua margem? 40%, Justus. Quanto você cobra? Eu cobro de R$299 a R$799 por mês. A cada conta de R$1.000 que a gente paga, a gente tem um recebível de R$1.440 em média. O boleto, ele pode ser pago à vista ou parcelado, certo? Quem nos procura é porque ele não tem o dinheiro total do boleto. Ele precisa parcelar. Então, mas isso é a cara da inadimplência, cara. Quem paga essa conta? Então, é no cartão de crédito dele. Ele utiliza o cartão de crédito. Mas por que ele já não passa o cartão de crédito dele logo? Então? O boleto não parcela em 12 vezes. Tá. Você não consegue parcelar então é só para contas específicas, né? Mas isso é bola de neve. Como eu não tenho um funding gigante, eu limitei a contas de consumo. Então, água, luz, telefone. É só um paradigma que existe no Brasil. Por que as compras podem ser parceladas e por que as contas não podem? Ninguém acha estranho comprar um celular de R$5.000 em 12 vezes no cartão. Mas é estranho parcelar R$100 ou 200 em 12 vezes. Porque não é uma compra recorrente, meu velho. Você compra celular uma vez a cada 2 anos. A conta de luz você tem todo mês. Perfeito, Caio. Deixa eu te falar. Se você olhar no nosso site, a gente não quer o nosso cliente para sempre. Eu quero ser uma ponte para ele passar por um problema temporário de crédito. De toda forma, se esse cliente tem um bom nome, ele tem crédito, ele vai ter todas essas opções no sistema do banco que ele trabalha. Na hora que a polícia está prendendo o carro dele que está com o documento atrasado, às 6 da noite, ele não consegue isso. Por eu entender que essa é uma operação estritamente financeira e que eu não vou conseguir agregar absolutamente nada, eu estou fora. Qual é o payback desse negócio? Cris, a gente tem um payback aí de 48 meses, mais ou menos, fora a valorização que a gente vai ter. E a ideia tua é cash-in 100%, não tem nada para vocês na história. Tudo que entrar é cash-in em troca de ações da companhia. 0%. Esse dinheiro que entrar não é para comprar um lápis, não é para contratar uma pessoa. Tem uma coisa, desculpa, mas para mim, como investidor, assim, esse investimento no fomento, sabe? De coisa que está crescendo, de coisa que está na criação. Esse é o meu ideal de investidor. Então, por esse motivo, eu tô fora. Eu sou sócio de um private equity company que compra empresas, investe, andando investindo em algumas empresas do setor financeiro e de apps, etc. E eu adoraria levar para lá e trazer a Cris junto, se ela topasse. Porque aí aqui vai botar os 300 milhões no seu negócio. Oportunidade. E não sei se a Cris toparia, Qual mas... Qual a proposta? Qual a ideia? Se você topasse, fico com você nesse início. Rachamos esse investimento, Cris e eu. Queria deixar a porta aberta para a gente aumentar esse investimento se interessar o fundo. Então, eu tenho uma proposta junto com a Camila, que eu me sinto... Assim, eu acho que esse negócio tem 2 pontas. Uma ponta que é a tecnologia, por isso que eu estou querendo trazer a Camila junto comigo, né? O aporte seria exatamente igual, né?
E com a mesma história, se a gente tiver a necessidade, se o dinheiro for para crescer o negócio, a gente quer continuar podendo investir, independente de participação ou não, que é um assunto que tem que discutir ali na frente. Queria entender a tua cabeça em relação a isso. Posso pensar? Claro, por favor. Vai lá. 15 segundos, hein? Eu tenho uma primeira proposta. Eu queria ter todos vocês comigo. A proposta que ele está fazendo é a proposta que ele colocou ali inteligentemente, colocando todos nós. Você está disposto a nos dar quanto da sua empresa para que entre esse exército de pessoas no teu negócio? Deixa eu tomar uma decisão aqui que o meu coração que está pedindo. Cris, eu vou ficar com a sua proposta e a do Júlio, a inicial. Parabéns, tempo. Maravilha! Bom, pessoal, vamos lá. O que, no meu ponto de vista, né, falando um pouquinho sobre esse discurso todo dele, o produto é bacana, a intenção do produto é legal, tem mercado, tanto que vocês viram que 4 dos 6, né, acabaram ficando interessados em colocar uma proposta. Esse vídeo completo tem uns 10 minutos, depois eu consigo passar para vocês o link dele, tá? E a gente viu anterior aquele da Tindim, que é aquele aplicativo para crianças, e que a gente viu só o comecinho do vídeo. Levando em consideração só a parte do pitch, só o que eles ofereceram, não toda essa sabatinada do final, onde se discute o tema de negócio. Se vocês levarem em consideração aquele pitch e esse pitch, qual dos dois vocês acham que foi melhor? E que teve um melhor resultado? Aqui a gente sabe que foram 4 de 6. Aquele outro, não sei se vocês viram o vídeo até o final. Vocês acham que quantas pessoas ficaram interessadas naquele negócio? Porque no final das contas, ele pode ser endereçado para todo tipo de pessoa, né? Todo mundo que tenha filhos, no caso, né? Então, é uma grande parcela da população. Quantas pessoas vocês acham daquele que ficaram interessados? Ou seja, para vocês, qual que foi o melhor pitch? Aquele da Tindim, que a gente mostrou antes, ou esse aqui? Se vocês conseguirem me responder no chat, o Edu vai me ajudando. Legal, Lê. A Giovana já mandou aqui que o outro, tá? O outro? O da Tindim, Tá. Giovana, né, o nome? Giovana. Aliás, Giovana... quase todos aqui estão falando bastante bem do da primeiro. Tindim. Tá bom. Exato. Quantas pessoas vocês acham dos 6 que ficaram interessados naquele produto? Chutando, assim. Chute total. Mais ou menos. Mais de 4 ou menos de 4 pessoas? Ó, o Lucas falou todos falando todos. O Júlio falou menos de 4. Uhum. O Anderson, os 6. A Giovana falou todos também. Tá. Então, pessoal, existem 2 pontos em relação a quando você faz um tipo de apresentação desse porte, né? Que nesse caso é um programa, né? Óbvio. Então a gente está tomando só como base, né? Mas naquele lá, só uma pessoa ficou interessado por uma proposta maior do que o que tinha sido colocado na mesa e com vários poréns. Porque aquele projeto em si, ele é um projeto muito menos apelativo para o público em geral, né? Porque a gente está falando só de pessoas que tenham filhos, e ele tem muitas complexidades tecnológicas, aquele projeto para ser colocado no ar, que é o marketplace, como você vai gastar grana. É que aquela continuação do vídeo, você vê o pessoal, né, os tubarões, eles vão sabatinando os 2 caras ali, sabatinando de pergunta, que você vai vendo que eles vão fazendo assim, ó, eles vão perdendo a força no final. E aí, os caras são investidores, são 6 investidores gigantescos do Brasil, né? Então, quando você é sabatinado por esse tipo de pessoa, você tem que ter muita confiança no que você está vendendo. Afinal de contas, quem sabe do seu projeto é você. E por isso que treino é muito importante. E quem sabe do projeto de vocês são vocês. Então, treinem com todas as pessoas possíveis e imagináveis. É chato, às vezes, a pessoa que vai estar do seu lado vai até ficar cansada. Mas, assim, treina com a mãe, treina com os amigos, treina com pessoas que nunca ouviram falar, porque as pessoas vão te fazendo perguntas diferentes e isso vai ajudar vocês a adiantarem respostas.
Isso vai preparar vocês para vocês terem mais segurança quando vocês forem fazer uma apresentação ao vivo para alguém, tá? No vídeo vocês vão conseguir ensaiar bastante e façam várias vezes o vídeo para vocês terem certeza de como vocês querem que seja o resultado final. Mas é muito engraçado, porque quando você vê pitch por pitch, aquele lá ele é um pitch mais legal, mais divertido, mais dinâmico. Só que quem teve mais sucesso foi esse cara aqui. O que é muito maluco, porque no final das contas, como o pitch dele não foi tão criativo, né? Mas ele passou o objetivo, ele apelou para algumas coisas que o produto dele tem que o outro produto não tinha, e a forma e a segurança dele fazem muita diferença. Vale a pena ver os 2 vídeos completos para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse cara aqui, eles vão perguntando, ele vai respondendo, e ele tem resposta para tudo. Os outros meninos lá do Tindim, eles vão perguntando, eles vão falando, mas espera, não, mas até uma hora que todos os Sharks, eles viram e falam, um não, outro não, outro não, outro não, só sobra um deles que acaba fazendo um investimento muito diferente, menor, com muitos poréns. E porque ele já tinha algum produto parecido na carteira de produtos dele, que aquilo seria um bom adendo, tá? Engana, né? Legal. Olê, tem uma pergunta da Giovana aqui que é legal, tá? Acho que para todo mundo. Uhum. Falando no pitch ali, eles têm o feedback em real time, né? Então ele tá tendo objeção, tá tratando o feedback ali na hora. No vídeo pitch, como é que eles poderiam trabalhar para ter essas coletas, assim, essas perguntas, esse feedback? Então, no caso de vocês, eu acho que aqui a entrega de vocês é vocês gravarem o vídeo e entregar, né? O que eu sugeriria para vocês, é óbvio, ter o vídeo gravado é bacana, porque isso já vai deixando vocês mais certos da forma que vocês querem apresentar, mas a melhor forma de vocês fazerem um pitch sempre é ao vivo, tá? Então, se vocês conseguirem fazer video call, assim como a gente está fazendo agora, com as pessoas que estiverem interessadas, ou ir ao vivo, né, falar com essas pessoas, é sempre melhor para a apresentação de vocês num geral, tá? Quando é vídeo, infelizmente não tem o que fazer. Como é um vídeo gravado, você vai ter que passar o vídeo, e o que você pode fazer é tentar adiantar perguntas no teu vídeo. Então, dentro do teu pitch, embutir perguntas que você mesmo vai responder, tá? Como você acha que eu consigo funding? Que é o caso desse cara aqui, que ele já sabia que essa pergunta ia vir, entendeu? Funding. Então, eu não preciso de funding, porque, na verdade, eu estou parcelando no próprio cartão de crédito da pessoa. Então, se ela tiver crédito, aquilo vai passar. Puxa, mas vocês falando em crédito, talvez o crédito possa ser adiantado pelo banco, talvez essa pessoa tenha crédito no banco para poder pegar esse crédito e pagar as contas delas. Só que, se for 6 horas da tarde e estiverem pegando o carro dela na garagem ali porque ela não pagou um boleto, não vai ter banco essa hora que vai dar empréstimo pessoal para ela. Então, a minha plataforma vai salvar a vida dessa pessoa. Então, por isso que eu estou falando do treino, para vocês tentarem adiantar perguntas. E vocês podem até responder essas perguntas no pitch de vocês. Inserir a pergunta e responder. Não tem problema, tá? Agora, obviamente, ao vivo é melhor, só que ao vivo exige de vocês mais poder de improvisação, tá? Então é um pouco mais complicado. Tem mais alguma pergunta, Edu? Não, Lê. Por enquanto, só essa. Pessoal, sobre o conteúdo que a gente falou até agora, porque a gente vai dar 10 minutinhos de descanso agora para vocês, tá? Então, sobre as perguntas que a gente adiantou, sobre todos os aspectos que a gente falou até agora, então, os tipos de pitch, sobre a audiência, a forma de se comunicar, clareza, que você tenha segurança, que você treine bastante, e sobre os pitches, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta antes da gente sair para o break? Por enquanto, nenhuma nova, tá, Lê? Estou aqui acompanhando o chat. Tá bom, legal. Pessoal, ó, a gente vai dar... Eita, eu sempre faço isso. A gente vai dar 10 minutinhos para vocês, então agora são Gente, eu não sabia que eu ia fazer uma coisa tão exata assim, mas são 6 horas da tarde em ponto. Então a gente volta às 6h10. Vão levantar, esticar as pernas, dar uma volta, pegar um café, e a gente vai ficar aqui esperando vocês, tá? Se qualquer um de vocês tiver alguma dúvida, quiser usar esses 10 minutos também para falar com a gente, eu e o Edu vamos ficar por aqui, tá bom? Então, 6h10 a gente se vê de novo. Até já. Legal. Olê, só antes da gente partir
pro nosso break, tem uma pergunta que chegou aqui agora, tá? Pode falar. E eu acho que ela é bem legal, porque ela vai ajudar a entender essas objeções, né? Vale a pena entrevistar o público de teste do pitch antes de fazer a gravação, para conseguir adiantar essas perguntas e aí já no próprio vídeo endereçar essas respostas? Pode ser uma forma, pode ser uma forma. É que no caso de vocês, como vocês têm uma entrega específica de um treinamento, eu acho que vocês vão ter a liberdade de fazer isso. Na vida real, isso já é um pouco mais complicado, mas é uma boa ideia. Não sei se eles vão abrir para vocês fazerem isso, mas eu acho que pode ser. Se não abrirem, não tem problema. Se vocês falarem com 5 pessoas diferentes, fizerem o pitch de vocês para 5, 6 pessoas diferentes, vocês já vão ter dúvidas levantadas. Faz um roleplay mesmo, sabe? A gente faz muito disso de simulação dentro da empresa, em vendas normalmente, né, Edu? Então, assim, um finge que é um e o outro finge que é o outro, e aí você meio que vai sabatinando do outro lado, porque vocês sabem as objeções do projeto de vocês. Vocês sabem as áreas de dúvidas dos projetos de vocês. Vocês conhecem os projetos de vocês melhor que ninguém. Então, vocês conseguem adiantar isso. Se abrirem as perguntas para vocês, maravilhoso, ótimo, mundo perfeito. Se não abrirem, não tem problema. Testa entre vocês mesmo no grupo, coloca uma pessoa diferente para ouvir. Vocês têm mentores, então testa com os mentores também fazer esse pitch, que aí com certeza vocês já vão conseguir adiantar 1 ou 2 perguntas. Legal, Lê. Tem mais uma pergunta aqui que é bem bacana, é mais voltada para a execução, né? Mas acho que é bem legal também. Porque seria um modelo diferente de pitch, né? Então, a pergunta da Manuela é assim, o pitch tem que ser necessariamente uma gravação nossa, do rosto, né, a pessoa falando, ou pode ser um vídeo editado com palavras, imagens e talvez uma narração? Olha, como exemplo, eu não sei exatamente o entregável de vocês, se pode ter esse tipo de edição, tá? Para o entregável de vocês, eu tô falando. Mas é uma ideia super criativa. Tem um dos exemplos de pitch que a gente vai passar aqui no final que ele usa isso. E eu vou te mostrar, tá, Manuela? Ele é bem bacana, porque ao invés de ser uma pessoa falando, ele mostra desenhinhos, ele faz todo diagrama, joguinho e tal. Então é bem bacana, é legal de ser utilizado, é uma forma criativa. Vai te dar mais trabalho, mas é uma forma bacana de você apresentar. Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se por entregável de vocês vale, tá? Mas pode ser utilizado também. É bacana. Eu já vi alguns. Legal, era isso mesmo. Então tá. Então, pessoal, vamos atrasar um pouquinho então para 6h13, tá bom? E aí a gente já volta aqui. Pessoal, vamos participando então, tá? A gente vai fazer mais um Menti agora, porque eu quero saber de vocês. A gente já comentou um pouquinho sobre o vídeo, né? E eu sei que vocês gostaram mais do primeiro, mas eu quero saber, entre o primeiro e o segundo vídeo, ou nos dois, né, dos 2 pitches que a gente viu, o que é que chamou mais a atenção de vocês, tá? Foi a forma da apresentação do primeiro, o material de apoio do primeiro, foi no segundo a clareza, a forma que ele se comunicou, foi o produto em si do primeiro ou do segundo. Então, se vocês puderem ir lá no Menti e colocar esse novo código, que é o 5645933, a gente já vai coletar a nuvem de palavras de vocês, para a gente saber o que mais chamou a atenção de vocês. Eu, na minha cabeça, tenho várias coisas que me chamaram a atenção, mas quero saber de vocês, tá bom? Edu, vou jogar a tela para aí, para a gente projetar, tá? Beleza. Compartilhar aqui a minha tela. Já temos 2 respostas já. Possibilidade do lucro, tá legal. Objetividade. Eu acho que os 2 foram bem objetivos, eu concordo. Eu concordo bastante. A diferença mesmo entre o primeiro pitch e o segundo, que de verdade, eu fiquei assim, um pouco surpreendida no primeiro vídeo, porque eu achei que mais gente ia querer comprar aquele produto. Gente, eu olhei aquele produto e falei, que isso? Posso indicar para minha irmã, para os meus primos, todo mundo que tem filho aqui em casa? Gente, fácil, né? Mas realmente é um produto muito incipiente com uma execução mais complexa. Então, por isso que ele não teve tanto apoio dos tubarões, tá? Lúdico, o primeiro foi bastante lúdico. Eu acho que isso fez com que a proposta passasse de forma mais objetiva. Mas veja bem,
Se a gente pegar a comparação do primeiro vídeo, só o pitch, se você for pensar só a parte do pitch do primeiro vídeo, você entende melhor qual é o objetivo daquele produto, né? Se a gente pegar o segundo vídeo, você entende que o cara tem uma forma de pagar boleto, mas é isso. Tanto que vieram muitas perguntas depois para o cara do boleto, muitas perguntas depois, que ele foi respondendo e foi matando cada pergunta, uma por uma. Mas a verdade é que, enquanto a apresentação, a primeira, ela teve um conceito melhor de apresentação, o problema era a execução de produto. A segunda apresentação dele foi super objetiva, clara, sem nada lúdico, nada disso, então, obviamente, o que fez com que talvez atingisse a menos pessoas, mas enquanto a projeto, é um projeto mais interessante. Tanto que todos fizeram perguntas para ele, de como ele executava o produto lá, o Deixa que eu pago, né? A agressividade gente, a verdade é que o mundo é triste. E assim, a gente vai ter pessoas que vão ouvir vocês e que vão entender e falar obrigada, até a próxima, e vai ter gente que pode vir com os 2 pés no peito, e é fato. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Essa é a grande verdade, né? Você tem que estar muito preparado, mas assim, lembre-se, por mais que dê um pouco de medo, toda essa situação, quem entende do produto de vocês são vocês, e de verdade, vocês vão fazer pitches que vão ser péssimos. E tá tudo bem, porque a cada um deles, vocês vão aprender a melhorar. Não tem jeito, é errando que a gente vai aparando as arestas, né? Não tem muito jeito. Beleza, vamos voltar, Edu? Vamos lá, Lê. Vou parar de compartilhar aqui, você consegue compartilhar a sua já. Ó, veio uma palavra nova aqui, criatividade. Criatividade, realmente. Legal. O primeiro foi criativo. Né? Eu acho que o primeiro foi mais criativo, porque ele foi mais lúdico, né? Agora, o segundo, enquanto a produto, ele está mais bem concebido, né? Enquanto a projeto, efetivamente. Exato. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de objetivo. Então, na primeira parte, para a gente recapitular, a gente estava falando dos tipos de pitch, depois a gente falou sobre como apresentar esse pitch. Então, a comunicação tem que ser super clara, vocês têm que ser diretos e objetivos. Vocês viram, os 2 casos foram absolutamente objetivos, vocês entendem sobre o que aquele produto vai fazer, o que aquele projeto se propõe. Então, tem que ser fácil de ser apresentado, né? Então, tem que ser claro e tem que ter bastante segurança. Então, vocês têm que treinar bastante para vocês terem certeza de que vocês sabem responder a todos os pontos. Depois disso, a gente falou bastante sobre audiência, que eu dei os exemplos para vocês de como criar esses laços afetivos, como é importante você fazer um estudo da pessoa que você está indo conversar antes de conversar com ela. De verdade, é muito importante para não dar bola fora, porque às vezes a gente faz. Depois da gente conhecer essa audiência, é mais fácil a gente atingir o nosso objetivo, tá? Então, nesse caso, qual que é o objetivo do nosso pitch? É você passar para o outro lado a informação clara daquilo que você está indo oferecer. Quando você entende qual que é a audiência do outro lado, você vai conseguir fazer alguns ajustezinhos. Então, você vai colocar um pouco mais de número se você souber que é uma pessoa financeira. Você pode colocar criatividade se às vezes você está indo falar para uma pessoa que tem algum background de publicidade, de marketing, pessoas mais humanas. Vocês podem inserir essas coisinhas pequenas em apresentações, levar algum brindezinho, alguma coisa assim também pode ser bastante bacana para chamar atenção. Mas além do objetivo do nosso pitch, que é passar essa informação, né, a gente tem que ter, no final do pitch, um objetivo. Qual que é o objetivo que a gente quer? Primeiro, pode ser, tá? Que eles façam mais perguntas e queiram aprofundar mais sobre o projeto de vocês. Pode ser que a pessoa fale, ok, maravilha, vamos fechar negócio. Que é lindo, a melhor resposta de todas, mas geralmente não é tão fácil assim. Mas essa é a melhor resposta de todas. E muitas das vezes, essa resposta vai ser, eu entendi, mas eu preciso de um pouco de tempo para pensar. A gente pode retornar depois? Cara, e esse é um momento específico onde você tem que deixar a coisa amarrada. Porque se você não amarrar naquele momento, aquela pessoa vai sair dali e ela vai esquecer que você existe.
E aí você vai ter que ficar cobrando essa pessoa atrás, que nem aquele vendedor de apartamento, de carro chato, que fica cobrando a pessoa 650 vezes por dia. E não é isso que vocês querem. Vocês têm que passar uma informação que impacte aquela pessoa, né? Então, é muito importante que vocês sempre entrem numa apresentação de pitch de vocês, numa apresentação de negócios de vocês, com um objetivo muito claro. Tá? Em vendas, a gente, assim, no final das contas, um pitch é uma mini venda, né, que vocês vão fazer. Então, assim, numa venda, vocês sempre têm que ter muito claro qual que é o objetivo que eu quero sair dessa reunião. Porque tem reuniões de diferentes objetivos. A reunião do pitch, que é a primeira reunião, a tua reunião inicial, o que você quer sair dali é com um próximo passo claro. Qual que é o próximo passo? Pode ser uma data para a gente estudar melhor, pode ser uma próxima reunião, pode ser uma avaliação de contrato, pode ser um ok, bacana, vamos fazer uma rodada de detalhamento, tudo isso pode ser um próximo passo. Pode ser que na reunião seguinte que você vá fazer o detalhamento, vamos supor, antes de você entrar na sala, você tem que parar aqueles 2 segundos e falar, tá, eu tô vindo aqui hoje para fazer o detalhamento. O que que eu quero sair dessa reunião hoje depois do detalhamento? Eu quero sair com um sim do cliente, eu quero que ele aceite seguir adiante e que a gente vá para avaliação contratual. Para aqueles 2 segundinhos e pensa qual que é o teu objetivo naquela reunião. Isso vai ajudar bastante vocês a irem mais focados para o objetivo que vocês têm, tá bom? Eu estou dando exemplos de vários objetivos porque vocês vão passar por algumas fases na concepção do negócio de vocês, na apresentação do negócio de vocês e no possível fechamento desse negócio de vocês, tá? Então, por isso que eu já estou dando vários exemplos, mas no pitch especificamente cara, eu tenho que ter certeza que eu vou sair com uma próxima reunião, eu tenho que ter um próximo passo marcado, tá? Bom, agora vamos para a parte mais importante. O que é que precisa ter no pitch? Então, como que eu vou construir o meu pitch? O pitch ele é geralmente feito em 3 grandes blocos, né? Então, na verdade 4, tá? Eu vou adicionar um aqui que é a parte inicial, que é a apresentação de vocês. Então, lembrem-se que sempre um pitch tem que começar você se apresentando. Eu sou fulano que fez isso, isso e aquilo. Nós somos o grupo que faz aquilo. Então, assim, sempre tem que ter essa apresentação pessoal primeiro, que inclusive foi o que nós fizemos aqui hoje. E eu comecei me apresentando, falando do Edu, falando da Sueli, que estão aqui na sala com a gente, que nós 3 trabalhamos na Salesforce, cada um de nós vende produtos diferentes, mas nós 3 somos da equipe de vendas. Apresentação rápida e simples. Então, o primeiro ponto de qualquer apresentação de vocês tem que vir numa apresentação pessoal primeiro. Depois disso, a gente tem que responder a 3 perguntas, que na verdade parece bem fácil, mas elas são perguntas complexas. Então, primeira parte, por que é que o empreendedor vai se interessar pelo teu projeto? Então, como que a gente vai responder essa pergunta aqui? Na verdade, a gente vai responder ela em algumas fases, né? A primeira, por que é que o empreendedor vai se interessar pelo teu projeto? A gente vai ter que buscar essa resposta, primeiro ponto, na pesquisa de audiência que a gente vai fazer anteriormente. Então, cara, como que eu posso fazer com que essa pessoa que é de humanas, com essa pessoa que é de exatas, se interesse pelo meu produto? Então, eu posso trazer alguns tipos de elementos para o meu pitch que vai me ajudar a vender ele. Bacana. Isso tá à parte, isso é, vamos lá, a capinha bonita por fora desse celular, entendeu? Agora, o que é que tem que estar dentro do teu pitch? Por que que o teu produto ou teu projeto é bacana? Por que é que as pessoas se interessariam por isso? Vamos voltar aos exemplos que a gente mostrou para vocês. No primeiro projeto, que a gente viu toda a exemplificação deles, a gente entende de cara por que que um empreendedor poderia se interessar por aquilo. Porque é um aplicativo de gamificação que ajuda com que o teu filho faça as tarefas que geralmente você está brigando com ele para fazer. Então, cara, tem sentido, né? Só que depende, obviamente, da execução. No segundo ponto, no segundo pitch que a gente está analisando, por que que o empreendedor se interessaria por alguém que vai pagar boleto por você? Porque um monte de gente está sempre enforcada com dívida e o pagamento de boleto não pode ser pago no cartão de crédito e não pode ser parcelado quando é conta, né? Que é o caso dele. Então, cara, tem sentido. Então, eu tenho um apelo. Tenham sempre muito claro na cabeça de vocês o porquê. Por que que esse projeto é importante? Por que que vocês vão fazer esse projeto? Por quê? O que que ele impacta?
quais são as pessoas que ele impacta? Então, assim, aí a gente já pula do primeiro para o segundo. Então, que tipo de solução você está oferecendo para impactar quem? Né? Que tipo de solução eu estou incluindo dentro desse meu projeto e qual é o bem que ela vai fazer? Ou qual é o objetivo dela? Então, tudo isso tem que estar muito claro. Por que que você está fazendo isso? O que você está fazendo especificamente? E como? Como que você vai entregar? Como que você vai executar isso? Então, tem que ter uma linha do tempo ali. A gente ouve falar muito em storytelling, né? Então, você tem que contar uma historinha. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que levar em consideração, assim, uma referência bacana para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada depois, são as próprias histórias da Disney, tá? Os contos de fadas da Disney, eles geralmente te trazem toda uma amarração, né, de personagem, histórico daquele personagem, o porquê que aquele personagem tem aquela característica, né, que é boa, ruim, complexa, ou tem aquela dificuldade. Depois ele encontra uma outra pessoa dentro da história que é a solução para aquele problema, ou aquela coisa que vai envolver, e afinal, no final das contas, aí a história vai se desenrolando baseado no como que você vai entregar nesse caso, né? Como que você entrega o final da história envolvendo essas duas peças do quebra-cabeça, né? Então, personagem principal, a solução e o que você entrega no final. Que é uma forma de referência. No caso de vocês, tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Por que é que alguém vai se interessar pelo meu projeto? Então, qual é a forma que eu vou explicar para alguém que isso vai ser interessante? Qual é o tipo de solução que eu estou oferecendo? Então, explicar de forma clara o que é que eu estou fazendo e como que eu estou fazendo. E assim, como que eu estou fazendo o que é que eu estou fazendo de diferente que o fulano aqui do lado não está fazendo? Por que que a minha solução é melhor que a dele? Então, isso tem que ficar claro. E vamos lá. Eu disse, claro, eu não estou falando que é fácil escrever um pitch. Não é. Tá? O que eu dou de dicas? Deixa eu ver se eu posso passar esse slide. Eu vou continuar no anterior, porque eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui. O que de dica ajuda, tá? Para vocês construírem esse pitch. Tem bastante... Eu acho que vocês fizeram uma sessão de design thinking no início, né? Dos treinamentos aqui. O que ajuda muito na concepção do pitch é vocês escreverem pequenos pedacinhos de papel. Então, pega frases soltas que respondam a essas perguntas, tá? E vão montando, mas tenta não escrever como se fosse um textão, um caderno, nada disso, porque isso pode fazer com que vocês fiquem muito amarrados na estrutura, né, daquela página, daquele parágrafo específico. Larga isso, solta, tem que ser um pouquinho mais criativo. Então, pega pedacinhos de papel, usa esses pedacinhos de papel para que a gente possa ir montando. Então, eu escrevi uma frase, outra, pega um, monta com o outro e fala, tá, eu acho que essas duas estão combinando, essa daqui vai no meio, essa vai no final. Então, assim, vocês têm que pensar numa linha lógica onde vocês estejam contando uma história, né, do porquê, o que e como eu vou fazer isso, mas sem se ater demais à estrutura, principalmente no início, porque vocês vão ter que montar essa história bem solta. E aí, depois disso, vocês vão começar a juntar tudo isso e fazer, efetivamente, um texto estruturado. Ah, Letícia, mas é legal eu pegar esse meu texto estruturado, colocar aqui do lado e ir lendo quando eu for gravar meu vídeo? Fica um pouco mais robotizado. Mas se você não se sente confortável para falar sobre o assunto, pode fazer, tá? O que eu geralmente faço? Eu tô dando exemplos para vocês, né, da minha pessoa. Então, assim, o que eu geralmente faço? Por exemplo, para fazer a apresentação aqui para vocês. Eu dei uma olhada no conteúdo, então eu tô aqui, olha, vou mostrar para vocês. Eu tô aqui com o meu celular aqui do lado, que provavelmente vocês não vão conseguir olhar, mas eu tenho um documento de Word, que é onde eu tenho todos os tópicos que tem que ser falados, então ele tá aqui meio que do meu lado, eu vou mexendo, vou subindo e descendo conforme eu for precisando acessar algum tipo de informação que eu esqueci, tá? Porque acontece. Mas o que eu faço geralmente? Eu deixo o material de apoio só para me dar aquela segurança do, puxa, você esqueceu alguma coisa tá aqui do lado. Mas eu tento ler essa apresentação de forma lógica, né? No caso aqui, como eu estou fazendo para vocês. Então, eu peguei a apresentação e fui passando slide por slide, e na minha cabeça eu fui imaginando o que eu ia falar em cada um dos pedaços, tá?
Então, ajuda bastante você sempre ler num passadão, assim, vai lendo, porque quanto mais você lê o conteúdo, mais aquilo vai fazer parte de você, mais você vai tomar, você vai ter mais segurança sobre o assunto que você está falando. Então, a minha sugestão é, comecem a montar esse texto de forma um pouco mais aleatória no início, depois que vocês acharem que vocês têm uma linha histórica do porquê, o que eu estou fazendo e como eu vou fazer, para explicar isso, escrevam em forma de texto e vai lendo, lê, aí lê mais um pedaço, volta, dá uma volta, não adianta ficar debruçado naquilo que senão a gente acaba até não conseguindo absorver tanto, mas volta e lê um pedaço, depois lê outro, testa com uma pessoa, com outra pessoa, vê se está dando certo. Porque quanto mais vocês lembrarem qual que é a linha lógica de explicação que você tem que dar naquilo, mais fácil vai ser para vocês fazerem esse vídeo sem precisar ficar robótico lendo, tá? Mas, para isso, você precisa estar se sentindo seguro. E aí eu volto ao assunto. As pessoas que sabem sobre o projeto são vocês. Então, quem tem que ter segurança nesse negócio são vocês. Vocês só tem que tomar essa segurança para si. Tá bom? É um processo. Demanda treinamento, demanda tempo, teste com uma pessoa, com outra pessoa, mas vocês, sem dúvida nenhuma, vão conseguir fazer. E aí, faça o teste que eu falei para vocês antes. Pega o teu pitch, né, a tua construção de pitch, apresenta para um amigo que não tem nada a ver aqui com o projeto. Apresenta para tua mãe, para o seu pai, para alguma pessoa da tua casa que você acha que pode te dar alguns insights interessantes. Então, todo esse tipo de testezinho já vai fazer, primeiro, vocês treinarem, e segundo, vocês adiantarem perguntas, né? E a reação do público, para ver se o pessoal está gostando, se não está gostando, se está interessante, se estão te ouvindo, se não estão te ouvindo. Então, tudo isso é bacana, até porque no próprio teste vocês já vão ver, tipo, fala, puta, acho que essa frase aqui não ficou legal. Vou mudar. Então, isso já vai fazer com que vocês mesmos consigam alinhar isso para que vocês possam fazer uma apresentação no vídeo mais bacana. Eu não sei qual é o tempo específico que vocês têm para entregar esse vídeo, eu acho que é na semana que vem, né? Mas, assim, o máximo que vocês puderem de jogar ideias e voltar, às vezes as ideias não vêm, dorme, vai dormir, continua no dia seguinte. Não adianta ficar debruçado enquanto você não está conseguindo ser produtivo, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, né? Foi o que eu falei. Tá, já falei sobre isso. Então, assim, sobre os textos especificamente, então é aquilo que eu falei para vocês, né? Começa com uma apresentação, então, cara, aí dá para você fazer uma apresentação. Nós somos o grupo, porque às vezes os pitches também podem ser feitos em grupos, né? Quando vocês forem fazer uma apresentação. Nós somos o grupo multidisciplinar XYZ, estamos aqui para apresentar o projeto de X. Então, apresentação pessoa ou apresentação do grupo, né? Então, o que vocês oferecem, né? Por que alguém se interessaria e o que vocês estão oferecendo? Então, qual que é o problema que você vai resolver? E aí, qual é o problema que você vai resolver? Vocês sempre podem começar com uma frase do tipo, trazer algum tipo de informação de mercado. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, você sabia que 70% da população do Brasil, lilililalá, alguma coisa que tem a ver com o projeto de vocês. Então, vocês podem começar com algum tipo de provocação, assim, tá? Não tem nenhum problema. Também pode ser nosso objetivo aqui nesse projeto é fazer com que você possa tal. Então, também é uma forma de vocês começarem uma frase estruturada para explicar o projeto de vocês, tá? E aí, nesse pedaço aqui da solução, vocês têm que ficar focados em algumas perguntas, né? Então, como, o que e por quê? Então, o que eu estou oferecendo, por que eu estou oferecendo e como que eu estou oferecendo, tá? Então, toda essa estruturação do o que é, por que é e como eu estou fazendo vai fazer parte do storytelling de vocês. E aí não esqueçam no final, que aqui a gente não colocou, não esqueçam no final que a gente sempre tem que puxar o que dentro do mundo de vendas se chama um call to action. Lembra que nos 2 pitches que a gente estava olhando,
os dois falam no finalzinho, por um investimento de não sei quantos por cento, não sei quantos mil reais e não sei quantos por cento, vamos embarcar? Ou vamos nessa? Tipo, sempre tem algo, eles geralmente, num pitch, você sempre coloca algum tipo de frase de efeito no final. Não precisa ser necessariamente assim, porque, como eu disse, a gente está falando de um programa de televisão, né? Então, o que vocês podem falar aqui, por exemplo, bom, a gente está fazendo a solução assim, assim, assado, ela vai entregar isso por causa disso, disso e daquilo. Nosso grupo decidiu, ou a gente decidiu fazer esse projeto para resolver o problema X, etc, etc, etc. Quando você chegar no final, vocês podem falar, e a gente está procurando um investidor, assim, assim, assado. Você quer saber mais detalhes do nosso projeto? Vamos marcar uma reunião na próxima semana? Então, tem que ser alguma coisa meio direta. A gente pode mandar informações não pode ser uma forma, mas a gente pode fazer uma próxima reunião para explorar, detalhar mais, mandar mais informações para vocês. Então, todo esse tipo de call to action vocês têm que inserir no finalzinho do vídeo de vocês. Então, começa com a apresentação, estruturação do porquê, o que e como, né? Então, por que a gente vai ter um empreendedor interessado, que solução, como que a solução é feita, o que eu estou entregando, para quem que eu estou entregando, qual que é o benefício, etc. Como que a gente está executando isso, então, por que eu sou melhor que o fulano, ciclano ou beltrano nessa resolução, porque a gente pensou nisso, nisso e daquilo e tal, e vamos marcar uma reunião na semana que vem, vamos falar mais sobre o assunto, deixa eu te mostrar mais informações a seguir, pode ser qualquer tipo de call to action. Tá bom, pessoal? Bom, já fiquei um montão aqui nesse pedaço. Eu sei que pode ser um pouco complicado, porque, na verdade, vocês têm que tratar de explicar uma coisa complexa de uma forma simples e rápida. Então, eu sei que não é fácil. Deixa eu perguntar para vocês, dúvidas, pessoal? Vocês querem fazer uma pergunta especificamente? Quer que eu tente ajudar vocês em algo que eu possa ajudar agora, rapidinho? Se tiverem dúvida, pode mandar no chat, tá, pessoal? Eu vou lendo aqui. Isso, pessoal, pode ir colocando no chat que aí a gente vai respondendo. E o que a gente estava falando anteriormente sobre inserir perguntas no meio do texto, vocês podem inserir perguntas em qualquer momento. Eu mesma, falando aqui com vocês, eu insiro perguntas no meio da conversa. Letícia, mas será que é legal fazer um vídeo assim, assim, assado? Eu mesmo falo respondendo como se fosse para mim. Vocês podem fazer isso, não tem problema, tá? Então, todo tipo de pergunta que vocês acham que possa surgir, vocês podem adiantar. Aí eu indicaria fazer esse tipo de pergunta e resposta mais na parte de solução e entrega do que na parte inicial, do porquê que essa pessoa se interessaria. Tá bom? Gente, tem alguma pergunta, Edu? Não, tá tranquilo. Então, beleza. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida agora ou depois, não tem problema. É só ir mandando pra gente, tá? A gente vai ficar aqui também um pouquinho depois do horário, tá bom? Bom, agora um pouquinho sobre dicas que a gente dá para vocês em relação ao pitch que vocês vão ter que fazer. Então, treinar, que eu já falei 562 vezes aqui hoje, a gente tem que treinar bastante, tem que inserir sempre esse pitch no nosso dia a dia, falar com diferentes tipos de pessoas, e assim, de verdade, treinar com mãe, vó e tio é um ótimo treino, posso dizer para vocês, porque realmente funciona super bem, porque são pessoas que não estão embutidas na mesma realidade às vezes, e se você conseguiu explicar para uma pessoa que não entende nada sobre aquele assunto, não está embutida dentro daquela realidade, é porque realmente está clara a tua comunicação, tá? Sempre tem que falar com energia, entusiasmo e confiança. Lembrem-se, quem sabe do projeto de vocês é vocês, então vocês podem falar com confiança, tá? Tem que falar com energia, porque senão todo mundo dorme, né? Não adianta, né? Não adianta eu falar naquele tom de voz, lembra que a gente falou do professor em sala de aula, né? Que sempre fala igual. Então, aqui a gente precisa colocar bastante força, entusiasmo, confiança para poder chamar atenção. Usar os recursos visuais a seu favor. Então, vamos lá, né, gente? Coloca uma luz bacana, coloca um fundo ok,
passa informação clara, o vídeo bem à frente de vocês, coloca um fone de ouvido para poder tapar todos os ruídos de fora. Então, tudo isso vai ajudar vocês a gravarem um vídeo melhor, tá bom? Números. Lembra que eu falei para vocês que seria interessante inserir algum tipo de número dentro da apresentação de vocês. Esse número do pitch, esse número pode ser uma porcentagem inicial. Você sabia que X% da população brasileira hoje precisa de tal coisa? E aí vocês podem usar isso como abertura do pitch de vocês. É uma ótima forma de se começar um pitch, porque mostra que você fez um estudo do mercado, você fez um estudo antes de designar que aquele projeto é o projeto que você quer atacar. Tá bom? Outra coisa que também é bem importante é, vocês precisam se preparar para perguntas, porque sempre que for ao vivo ou sempre que vocês tiverem alguém do outro lado, essa pessoa vai te fazer perguntas. Então, por isso que o treino é muito, muito importante, porque toda vez que vocês treinarem vai surgir alguma pergunta diferente. Façam roleplay entre vocês mesmos, né? Aquela jogo do vai e volta entre vocês, para a gente ter certeza que vocês estão preparados para as perguntas. E, mesmo assim, pode ser que venha pergunta que vocês não saibam responder. E aí, como é que a gente faz quando a gente não sabe responder uma pergunta? Tem duas formas, né? A primeira forma é eu tentar improvisar com a informação que eu tenho, tá? A segunda forma é você falar, puxa, eu não tenho essa informação agora, eu vou procurar e eu volto depois para falar com você. Mas tem uma outra forma que eu particularmente prefiro, que aí não é, na verdade, não é responder a uma pergunta, é jogar a pergunta de volta. Quando a pessoa te fizer uma pergunta, principalmente, às vezes a pessoa te faz uma pergunta e você não entende muito bem o que ela está querendo dizer com aquilo, ou não está muito claro, ou às vezes você precisa só daqueles 10 segundos a mais para você pensar numa resposta, que às vezes acontece, você volta de novo para a pessoa e faz, me explica um pouquinho mais sobre o assunto, me dá uns exemplos do que você está querendo entender mais. Essa volta, ela é bem importante porque às vezes são aqueles 10 segundos de conexão que você precisa para pensar na tua resposta, aterrissar a resposta. Ou a pessoa às vezes te faz uma pergunta esperando que você responda X, quando na verdade ela perguntou Y e talvez você não tenha entendido. Então, devolver a pergunta do me dá mais exemplos, me explica um pouquinho melhor, você pode refazer a pergunta de uma forma diferente, mas geralmente os exemplos e me explica um pouquinho melhor, a pessoa do outro lado vai querer falar, vamos lembrar que vocês vão estar tentando vender esses projetos, né, e falar dos projetos de vocês com empreendedores. Então, essas pessoas têm ego, elas adoram falar. E já que elas adoram falar, vamos devolver a pergunta para ele te explicar um pouco melhor. Vai dar aqueles 5 segundos para você aterrissar, né? Voltar para o corpo, responder, tá? E respirar e vai, tá bom? Então, aquilo que eu falei, né? Vocês podem decidir se no momento vocês vão dar aquela travada e falar, eu vou procurar a resposta e volto depois. Improvisar, que aí você tem que ser muito natural para tentar trazer a pergunta que você não sabe uma resposta, ou volta para ele, respira para você tentar responder depois, tá bom? Pelo menos comigo funciona bastante bem. Eu espero que com vocês também. Pessoal, alguma dúvida sobre esse pedaço especificamente? Lê, tem um comentário aqui que é legal, eu acho que não sei se você pode fazer agora ou depois no final das dicas, tá? Mas a Rosa comentou de fazer uma definição mais simples sobre pitch. Talvez um exemplo mais simplificado do que é um pitch de fato e qual que é geralmente o objetivo que a gente tem quando está falando de um pitch. Tá. Rosa, para ser sincera, o pitch ele vai bem em volta dos elementos que eu estava falando para vocês antes. Então, ele vai ser composto por 3 fases especificamente. Uma abertura, que é a tua abertura, que é dizer quem você é e sobre o que é o projeto, tá? Uma segunda fase, que é o desenvolvimento de conteúdo, que é efetivamente um storytelling. O que é que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, como eu estou fazendo e o que eu ofereço de benefício para que alguém possa se interessar por esse projeto. E no final, um encerramento, que aí tem que ser um call to action. Vamos aprofundar mais o assunto, vamos marcar uma reunião na semana que vem para a gente poder decidir sobre o assunto. Então, assim, basicamente o pitch ele é definido por esses 3 pontos. E a forma de fazer, efetivamente a forma de você fazer esse pitch,
é treinando e escrevendo muito. Você vai ter que escrever de várias formas diferentes até você conseguir juntar e definir esses parágrafos, né, que eu falei para vocês. Então, abertura, construção do storytelling, ou seja, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que eu entrego de benefício e encerramento. Edu, você tem alguma coisa para acrescentar? Não, eu acho que é isso mesmo. Essa ideia, eu até respondi no chat bem parecido com o que você colocou. Tá? Acho que esse é o caminho. O pitch ele acaba sendo um abridor de portas aí quando você vai construir um início de projeto. Né? A ideia do pitch é que você consiga mostrar o porquê você faz aquilo, por que aquilo é importante e gerar um interesse no seu potencial comprador, investidor, para ele entender também que faz sentido no negócio dele. Então, assim, ó, o que eu posso dizer é, a gente tem que tentar, deixa eu, assim, efetivamente você tem que tentar criar uma história baseada naqueles pontos que eu estava falando. Então, por quê, o que e como. E aí, dentro disso, obviamente, você tem que vender os benefícios, explicar o que você está fazendo. É um tema profundo que vocês vão ter que treinar bastante, tá? Então, aquilo que eu estava falando para vocês antes, tem que criar uma construção de pitch, não escrevendo textos grandes. Se a gente escrever texto grande, você acaba ficando preso na estrutura do texto e você não consegue desenvolver, tá? Contando uma história, tá bom? Então, a história sempre tem que ter começo, meio e fim. Então, começo, abertura, o meio, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e como que eu estou fazendo diferente. Então, por que o meu é melhor que o dos outros, né? E no final, um encerramento. Rosa, ficou claro? Para você? Eu vou colocar mais um exemplo também, tá? Sim, ela respondeu que ficou claro, tá? Tá bom, tá bom. Eu vou colocar mais um exemplo, mas de verdade, assim, o que eu indicaria a vocês é darem uma olhada em outros pitches, porque tem bastante coisa interessante. A gente mostrou 2 exemplos aqui, mas tem vários outros exemplos se vocês procurarem no YouTube. Tem bastante exemplo bacana do próprio storytelling. Vamos lembrar que no caso de vocês, a gente está falando de vídeo, então não dá para ser Master Mega Blaster criativo, né? Então, vai ter que ser muito vocês explicando o porquê. Então, tem que montar uma linha lógica de explicação desse projeto de vocês. A principal parte, a mais difícil, é o meio, que é contar o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e como eu estou fazendo diferente. Eu ficaria mais ou menos em tentar responder essas 4 perguntas, tá? Só que vamos lá. A gente tem que responder essa pergunta trazendo com objetividade e dados. Então, trazer alguma coisa de dados, por isso que eu falei para vocês, talvez no início, é uma forma legal de você começar, porque se você começar a falar, você sabia que X% da população brasileira hoje não faz tal coisa, ou precisa de tal coisa? Então, é por isso que nós estamos trazendo o projeto que faz isso, isso e aquilo. É uma forma de você começar já o teu pitch, tá bom? Eu estou tentando dar vários exemplos aqui para ver se fica mais claro para vocês. Mas, de verdade, escrever pitch é uma coisa bem complexa que vocês vão ter que demandar um pouquinho de esforço para poder fazer. Tá bom? Legal. Mais alguma dúvida, Edu, ou não? Por enquanto não, ele pode seguir. Beleza. Pessoal, eu vou colocar mais um exemplo aqui na tela para vocês verem. Esse aqui é parecido com o que a gente estava falando ontem, que é um pouquinho mais de... Ele tem animação, desenhos, tal. Também pode ser feito dessa forma, é legal, só que dá um pouquinho mais de trabalho e você tem que saber um pouquinho mais de edição. Então, aí depende da pessoa que for fazer, tá? Esse cara a cara aqui, para você explicar, é geralmente mais fácil, só que demanda bastante... a pessoa tem que estar mais preparada para falar no cara a cara também. Mas é o mais fácil, né? Porque aí só depende de você. Bom, vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Superação. Palavra cotidiana na vida do brasileiro. Só que em 2020 estamos enfrentando tantos desafios que até a superação precisou se adequar. Trabalhamos em home office, crianças estudam virtualmente, nunca se pediu tanto por deliveries, tentamos nos superar. Mas e aqueles que não têm estrutura para se adequar? Aqueles que não podem trabalhar em home office, como se superam? Conheçam os Juntinhos, refeições em conjunto, app em que cada pedido viabiliza alimento para alguém em situação de vulnerabilidade. Uma ideia construída por 5 estudantes universitários.
Andréas, Bruna, Carol, Emily e Matheus, indignados com a situação da fome e dispostos a entrar no combate contra ela. Somos uma nova alternativa de aplicativo de comida, porém com funções e finalidades diferenciadas. Ao baixar o app, o usuário terá a mesma opção de consumir em restaurantes da sua preferência, mas com frequência receberá campanhas de parceria e promoções de restaurantes menores, a fim de fortalecer o comércio local, mais prejudicado no atual cenário. Outro atrativo para o consumidor é que parte da porcentagem do lucro da compra, que seria destinada ao aplicativo, será revertida na confecção de marmitas para aqueles que mais precisam. Essas refeições serão produzidas por um restaurante local, que teve uma queda no seu fluxo de pessoas, com a ajuda de funcionários contratados, moradores da própria comunidade. As marmitas serão criadas por nutricionistas parceiros e produzidas com alimentos comprados, por um preço mais baixo, de produtores do CEAGESP, que durante a pandemia estão tendo ainda mais desperdício dos seus produtos. Assim, geramos renda para os restaurantes locais, para os moradores da comunidade e para os produtores de alimento, enquanto distribuímos marmitas para comunidades em situação de fome, agregando valor em toda a cadeia produtiva. Ao fechar o pedido, o usuário do aplicativo receberá uma notificação na plataforma informando de maneira lúdica e interativa que sua ajuda foi computada e em breve os alimentos chegarão ao destino. A plataforma também permitirá a doação de valores extras, caso os usuários queiram oferecer. E a experiência só melhora. Quanto mais é doado, mais níveis são desbloqueados e mais benefícios no app o usuário acumula, fortalecendo essa corrente do bem. As entregas serão feitas por pessoas da comunidade que, nesse cenário de pandemia, estejam desempregadas. O Juntinhos quer ressignificar o uso de aplicativo de comida, para que possamos encher nossos lares com mais esperança e um pouco mais de conforto. Desde a hora do pedido até a entrega de sua refeição e das refeições solidárias, estaremos juntos. Venha com a gente! Então vamos lá, pessoal, para a gente dar uma olhada, viu? Esse aqui é bem diferente, não tem a cara de ninguém, não é ninguém apresentando, é só uma locução no fundo e várias cenas. Também é uma ideia, também pode ser feito. Mas vamos lá para a gente fazer um fechamento só da concepção desses pontos, tá? Que eu estava falando para vocês anteriormente. Eles não começaram pela apresentação do grupo, eles começaram falando que o cenário de pandemia tinha mudado a realidade e, obviamente, dificultado o acesso à comida de muitas pessoas já com dificuldade. Então, eles começaram dando um dado, né, trazendo um dado para a história para justificar o porquê que eles estão fazendo esse projeto. Então, primeiro foi um dado, depois eles fizeram a apresentação da equipe. Então, eles falaram quem são as pessoas e o porquê que eles estão fazendo isso. Após isso, a gente tem a apresentação do projeto. Então, o que é que eu ofereço com os juntinhos, entendeu? O que é que eu estou oferecendo com essas refeições em conjunto? Então, eu ofereço um app que faz isso, aquilo e aquilo outro, que vai beneficiar X, Y e Z. De que forma? Estruturada. Como? Assim, assim e assado. Bacana. E depois eles ainda fazem a parte do... E além disso, ainda tem toda uma parte lúdica, ainda tem destravar isso e aquilo conforme você vai pedindo mais refeições e vai fazendo doações. Então, ele coloca o a mais ali. E, no final, ele explica por que ele é diferente de um outro aplicativo de comida. Porque você é um aplicativo de comida, né? Assim como todos os outros, a gente conhece vários no mercado, porém, ele tem esse benefício para a sociedade. Então, a gente explicou o que é que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, por que é que eles estão fazendo e por que é que eles estão fazendo melhor. Ficou claro, pessoal? E no final, né, eles chamam, vem com a gente, vamos fazer refeições juntinhas, óbvio. No caso de vocês, tem que ser um pouco mais objetivo, porque vocês têm que chamar para um maior detalhamento, a pessoa para uma próxima reunião, para uma análise de contrato, o que quer que seja. Mas... no caso deles é um vídeo, né, educativo, então pode ser venha participar, vamos juntos, etc. Mas tem um call to action de qualquer forma. Ficou claro, pessoal? Sim, pelos feedbacks que sim. Parece que sim, Edu. Uhum.
Tá todo mundo quietinho já, o povo já deve estar tudo cansado, gente. Não tem problema. Eita. Palavra cotidiana. Eu sempre começo o vídeo na hora errada, como vocês viram. Então, normal. Bom, a gente vai fazer uma última dinâmica, tá? Depois a gente acabou. Então, estamos pertinho do final, pessoal. Então, o que eu vou pedir para vocês? Opa! Existe um site, Edu, você tem o login do site? Como é que é? Eu estou colocando no chat aqui o site para vocês acessarem. Beleza. Pessoal, o que eu ia falar para vocês? O Kahoot é um jogo, tá? Então, se vocês puderem fazer ele pelo celular, é mais fácil. Porque como é que ele funciona? Ele é um jogo de gamificação para ver quem que vai acabar em primeiro lugar aqui, do pessoal, tá? Então, como que ele funciona? Vocês vão digitar o link que o Edu tá mandando aí, e aí ele já vai entrar para vocês com a resposta 1, 2, 3 ou 4. E a pergunta a gente vai colocar aqui na tela, tá? Então, é legal você fazer pelo celular, porque você lê a pergunta aqui na tela e responde pelo celular, tá? Edu, eu acho que eu vou dar um stop sharing e vou passar para você, que aí você pode colocar as perguntas na tela, né? Beleza, estou colocando aqui. A gente já tem a Sara aqui na sala, para o pessoal entrando. Aí a gente começa o jogo. Beleza. Pessoal, então é esse aqui, ó, www.kahoot.it. Entrem pelo celular, que é mais legal. Que aí vocês vão conseguir ver na tela, é mais fácil, tá? Então já temos Sara, Gil Paixão. Vocês podem colocar apelido também, viu, gente? Não precisa colocar assim, nome formal, não. Pode colocar o que quiser aqui, tá? A gente aceita. Bruna Silva, Xará, hein, Edu? Uma amiga nossa, uma amiga nossa aqui do trabalho também é Bruna Silva. Isso aí, Maga, K, J Neto, Gil Paixão. Quem mais? Quero ver quem vai acabar em primeiro esse negócio. Legal, gente. Então, vamos ver aí para a gente poder... Quando a gente chegar umas 20 pessoas, a gente começa o desafio, tá? Beleza. Então, gente, entra logo, porque se começar e depois não tem como entrar, hein? Começar, começou. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça no conversível, segura na mão. Tem alguém ouvindo uma música boa aí, hein? Não. Pesada. Afinal de contas, sábado à noite, né, pessoal? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Temos 20, eu vou dar mais um minutinho e aí a gente já começa, tá? Vamos contar, hein? 10, 9... 8, vamos lá, pessoal. 7, 6, vamos, põe o dedo aqui que já vai fechar. 5, 4, 3, 2, bora, Edu. Bora lá. Bom, gente, só para explicar para vocês, né, como a Lê falou, a pergunta vai aparecer aqui na tela, com as opções de resposta, e no celular vocês vão selecionar qual que é a resposta que vocês acreditam que é correta, tá? Muito importante, tem tempo para resposta, então tem que ser rápido no gatilho, hein? Quem responder primeiro ganha mais ponto, fica em cima do ranking. Vai que vai. É isso aí. São duas avaliações, quem respondeu mais rápido e quem respondeu certo, tá? Vamos lá, gente. Começando, hein? Eu só marcar um pouquinho. Primeira perguntinha. O que é um pitch? O que é um pitch, pessoal? Pitch é uma apresentação de vendas ou produto com a intenção de vender? Pitch é a frase da negociação de uma venda? Pitch é a elaboração da embalagem de um produto? Ou pitch é um segmento de empresas? E 3, 2, 1. Vamos ver quem acertou. Olha, duas pessoas erraram. Mas não tem problema. Temos o quê? 20 perguntas certas aí, hein? Maravilha. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima. Vamos.
Olha, Aqui, já traz um- vamos ver quem está em primeiro. Manuela foi monstra. Monstra, olha, está em Muito primeiro. bom. É isso aí, Manu. Uhul. Bora lá, bora lá. Vamos para a próxima pergunta, hein? Vai lá. Quais são os tipos de pitch? Quais são os tipos de pitch, pessoal? Apresentação, cumprimento, e-mail, vídeo e frase. Vídeo, auditório, poesia, música e apresentação. Elevador, WhatsApp, café, apresentação curta e redes sociais. Frase, elevador, apresentação curta, vídeo e apresentação. Olha, muito bem. 17 pessoas. Algumas pessoas colocaram a opção do triangulinho, que é a apresentação, cumprimento, e-mail, vídeo e frase. E 2 pessoas colocaram vídeo, auditório, poesia, música e apresentação. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Vamos ver quem está em primeiro agora. Ih, Manuela, você foi muito devagar agora. O J Neto passou na tua frente, cara. Você tem que tirar a diferença nessa, hein? Mas olha, a Cá tá logo atrás. Davi também tá pertinho. Vamos que vamos. Vamos lá, próximo. Quais os 3 passos a serem seguidos para que você consiga expressar de forma clara o que está oferecendo no seu pitch? As respostas: alinhamento de conduta, alinhamento de expectativa e teste dos amigos. Teste da mãe ou avó, o pai, o tio. Autoinflamação e alinhamento de valor. Alinhamento de conteúdo, teste AB e confiança. Teste de família, alinhamento de trabalho e autoaprendizado. Essa daí tá um pouco mais difícil. Essa estava um pouco mais complexa. Essa estava mais difícil. Legal. Isso é uma coisa importante, né? A gente comentou bastante. Para vocês entenderem o pitch de vocês, testarem e fazerem várias visualizações, é muito bom você testar com pessoas próximas de vocês que não estão inseridas no projeto. Né? Por isso que a gente fala de teste da mãe, da avó, pai, tio. A autoinflamação é aquele entusiasmo quando você vai falar. Né? Então, você realmente falar com paixão sobre aquilo que você está fazendo e, de fato, alinhamento de valor. Né? Por que isso também é importante? Né? Trazer essa informação do potencial é muito bom. Tá? É isso aí, Edu. Legal, gente. Bom, não teve alteração. Vamos para a próxima pergunta. Não mexemos o ponteiro. Vamos lá. Quarta pergunta. Uma excelente maneira para envolver a sua audiência ao fazer um pitch é iniciar com uma sessão de quebra de gelo e se conectar com a audiência, usar conteúdo multimídia e usar palavras coloquiais, utilizar perguntas retóricas ou fazer uma declaração de benefício, mostrar uma referência de case de sucesso e ser engraçado. Puxa, esse aqui tem várias possíveis, hein, Edu? Tá mais complicada. Perguntas retóricas ou fazer uma declaração de benefício. Então, pergunta retórica é tudo aquilo que a gente estava falando desde o início, pessoal. É tentar adiantar as perguntas, fazer pergunta retórica e colocar essas perguntas dentro da apresentação de vocês. É bacana porque, primeiro, chama a atenção do público, porque fazer uma pergunta geralmente chama a atenção do público. E a declaração de benefício nada mais é do que você colocar de forma clara as informações que você precisa do benefício que você está oferecendo. Então, é você fazer uma declaração do nós estamos melhorando tal e tal coisa, nós estamos fazendo X e Y, tá? Então, isso pode ser um tipo de declaração de benefício. Não necessariamente sempre vocês precisam utilizar, tá? Mas as perguntas retóricas, eu diria que elas são uma forma bem interessante de engajar o público. Sobre a maioria das respostas, que é iniciar com uma sessão de quebra-gelo e se conectar com a audiência, também é super importante, tá? A gente aqui só queria deixar a outra face da moeda, que é utilizar a parte de perguntas retóricas, mas também tá correto. O que o pessoal respondeu 4 aqui, que é mostrar uma referência de case de sucesso e ser engraçado, pode ser ok, mas dependendo do tipo de público que você tiver do outro lado, pode ser que a pessoa não entenda isso de uma forma muito positiva. Então, tem que tomar cuidado com o ser engraçado. E referência de caso serve para quando você já fez aquilo X vezes. Então, eu não sei se o caso de vocês se aplicaria, tá bom? Legal, gente. Muito bom. Vamos para a última pergunta, então. Vamos. Última pergunta. Bom, primeiro vamos ver quem está em cima, quem tá na frente agora, né? Verdade. J Neto. J Neto, a Maga, e agora a Letícia subiu. Manuela desceu mais uma posição, hein, Manu?
Vamos lá, gente. Última pergunta, hein? Olha, o que um call to action precisa conter para ser efetivo? Uma data e um responsável para tomar uma possível decisão, um local agradável e os idealizadores do projeto, uma planilha financeira e clientes que já consomem o produto financeiro, uma música que combine com a ocasião e os tomadores de decisão. Ah, essa tá fácil, vai. Essa tá bem tranquila. Aê, certinho, pessoal. É uma data e um responsável para tomar uma possível decisão, exatamente. É sair com aquele objetivo que eu comentei para vocês. A gente tem que entrar na reunião, sair com um objetivo. Para eu sair com um objetivo, qual que é a última frase que eu tenho, qual que é a última pergunta que eu tenho que fazer? Qual que é o último ponto que eu tenho que colocar naquela reunião para a gente sair com um objetivo? É isso. Legal, gente. Então vamos lá, vamos ver como é que foi o nosso ranking final. Quem é o ganhador? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Letícia ficou em segundo, subiu como um foguete, hein? J Neto, muito bom. J Neto, parabéns. Maravilha. Bom, pessoal, acho que acabou, né, Edu? Acabou. Deixa eu parar aqui. Né? Bom, não tem problema, pessoal. Então, era isso que a gente tinha passado de conteúdo para vocês. Obviamente, vocês vão ter acesso às apresentações, vocês vão poder olhar, dar mais uma olhada em toda a documentação. Se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, a gente vai seguir aqui, ainda por mais um tempinho. Então, se vocês quiserem falar sobre mais algum assunto, conversar com a gente, fazer alguma pergunta, seguimos por aqui, tá bom? De qualquer forma, obrigada a todo mundo por ter participado e ter ficado o tempo todo. A gente sabe que é super complicado, principalmente num sábado à noite, mas em nome do pessoal aqui que está também desse lado fazendo para vocês, eu, Edu e Sueli da Salesforce, a gente agradece muito a participação de vocês. Obrigada, viu? Bom sábado a todos, bom fim de semana. Se tiverem qualquer dúvida, é só ficar por aqui que a gente vai ficar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada.